Gravação iniciada. Ok, então retomando o item 234. Depois de tanta discussão, doutor Rodrigo, qual a decisão você vai tomar? Então, assim, considerando as ponderações desse colegiado, principalmente as observações feitas de que realmente o contribuinte ele cita em sua impugnação folhas de pagamento que já estavam juntadas no processo. Isso quer dizer, submeteu a análise do julgador essas folhas de pagamento para análise. Apesar da DRJ ter achado os autos em diligência e a fiscalização ter feito uma análise somente em alguns estabelecimentos, acredito que do acórdão, como não há nenhuma menção às demais folhas de pagamento juntadas ao processo, né, acredito que não houve apreciação de todas as folhas de pagamento pelo julgador de primeira instância, somente de parte das provas. Isso eu voto por anual acordo da DRJ. Então, dá provimento recurso unitário para anular o acórdão recorrido com retorno dos autos para que seja proferido novo acórdão. É isso? Isso. Até porque ele alega no recurso que ela não analisou, né, as folhas. Exatamente. Cléberson. Presidente, eu divirjo, entendo que o acordo da DRJ analisou as matérias impugnadas pelo contribuinte. Não basta anexar as folhas e dizer que está equivocado. Mas ele não anexou apenas isso. Ele falou, olha, anexei folhas e GPS e a confrontação demonstra o pagamento. Que nada deve. Isso é uma alegação e cita o número das folhas. Isso é uma alegação estão logo apostas. Isso eu entendo que é uma alegação genérica, doutor Pinheiro. Mas você não acha que no acórdão tinha que ter pelo menos uma frase falando isso? Olha, esse argumento aqui eu não aceito porque é alegação genérica. Mas isso significa que ele não analisou? A dúvida... Tornar nulo? A dúvida, eu tenho dúvida. Porque não consta lá, não está expresso se analisou ou não analisou, se aceita ou não aceita. Meu ponto de vista é que não cabe exigir da DRJ que analisasse nessa situação dessa impugnação. Mas não faltou ela falar que não analisou? Não, pode até faltar, mas aí se eu anular, eu estou dizendo que ela deveria analisar. Mas ela deve analisar a alegação, cópias de folhas de pagamento com suas respectivas GFIPs, numeradas. Daí ele cita os números das folhas que ele numerou. Comprovam, mais uma vez, não ser devedor. Ele diz, olha, essas folhas comparadas com as GFIPs, essas folhas aqui com as suas respectivas GPS demonstram que nada devo. E aí a DRJ não fala nada sobre, por exemplo, a folha numerada de folha 114 e a respectiva GPS? Eu acho que talvez caberia a DRJ, se entendesse dessa forma, alegar que, fundamentar que a impugnação foi genérica. Faltou no mínimo isso. A ausência de fundamentação quanto a esse ponto que fez parte da impugnação, ela talvez ensejaria a nulidade. Então pode ser que o processo volte e ela simplesmente fala que está ratificando, né? E que sobre esse ponto ela entende que é genérica, que não caberia nenhuma apreciação. Se esse foi o entendimento. Mas que faltar aqui, me parece que faltou. Bom, então... Posso até concordar nesse ponto, doutor Matheus, mas a sanção para isso, eu entendo, é muito grave, desproporcional, aí no caso, considerando a própria impugnação do contribuinte. Então, você diria o quê? Que você iria negar provimento falando que ele não foi específico desde a impugnação? Nós estamos julgando uma preliminar, né? Não, é porque é para ver qual seria a melhor solução para o processo mesmo. Não, são muitas. A questão, assim,
Eu acho que você pode falar. Anular é voltar. Sempre eu penso, retroceder o processo tem que ser a última medida. Ela tem que ser justificável. Pode ser justificável por vários motivos. E um deles é que ela não se manifestou sobre essa alegação. Não, isso. Mas eu digo, essa é a justificativa, eu digo, as razões para anular, mas eu digo que tem que ver se essa é a medida que tem que ser ponderada, porque tem que ser a última medida, voltar o processo. Se ele pode continuar daqui caminhando de algum modo, sem retroceder tudo isso, é melhor. Eu penso nesse sentido. E a impugnação do contribuinte, ela foi uma impugnação que apontou alguns pontos, valores, competências, que foram analisados. Foi, inclusive, o julgador de primeira instância, ele baixou os autos até para poder ter uma convicção naquela linha que eu destaco. A fiscalização teria uma visão integral da situação que o julgador não tem. Então, ela baixou naqueles pontos específicos, a fiscalização se manifestou, ela concordou e fez ainda outras considerações sobre outras partes, aquela do recolhimento centralizado, e decidiu. Aí caberia a nós agora revisarmos o que ela fez, mas no sentido, mantendo-se, não extrapolando a impugnação feita, né, no sentido dos requisitos da impugnação. Não pode ser genérica. Poderia, agora, baixar em diligência para fazer alguma análise para essa visão integral? Eu acho que seria necessário, exatamente por isso... Poderia. E exatamente por isso é que eu entendo que é o caso de nulidade, o processo não está pronto para julgamento. Sim, mas só que aí ele vai voltar etapas, mais etapas ainda. Mas ele não está pronto para julgamento, não está maduro. Esse é o ponto. Não, mas não é a mesma coisa, doutor. Se ele estivesse maduro, não está maduro, não é dizer... Até poderia superar a nulidade. Não, mas aí só está dizendo que tem nulidade. Eu entendo que não tem nulidade. Tá. Então você acha que não tem, que dava para julgar? Isso, nesse caso eu acho que daria para julgar. Não, daria para julgar, não, eu acho que daria para ou julgar ou diligência. O trabalho que o doutor Rodrigo fez, ressalto mais uma vez o trabalho que lhe tomou tempo, e ele é qualificado para tanto, eu só questiono esse trabalho por ele não ter a visão integral do contribuinte, que poderá eventualmente a folha ter um valor menor do que realmente deveria constar na GFIP. Só isso, só por isso que eu questiono um pouco o trabalho que foi feito pelo Dr. Rodrigo. Não pelo que poderia ele fazer. Mas é opinião, mas assim, estamos votando para dar uma decisão, né? Ok, sim, eu quero saber, então você votou que dava para julgar, é isso? É porque eu preciso colocar, você foi vencido. Não, eu julguei, eu votei para não anular o lançamento. Tá bom, ok. A decisão, né? Raide. A decisão, perdão, a decisão, essa. Raide. Com o relator. Com o relator, que eu entendo que nesse caso o processo não está maduro, demandaria uma diligência, e a nulidade, de fato, acabou gerando um cerceamento até de direito de defesa, porque as alegações específicas de que determinada folha, comparada com as respectivas GPS, comprovariam a inexistência de débito, não foi apreciado. Ok, Andréia. Por divergência. Com o relator. Com o relator. Então, vencidos os conselheiros Cleberson e Andréia, que... Deixa só vencidos, ponto. Porque a gente deu provimento ao recurso para declarar a nulidade da decisão de primeira instância com retorno dos autos da instância jurídica para prolação de nova decisão. Presidente, nós estamos analisando o quê?
Cléber, eu não quero que você me ponha, fica me pescando, não. Eu quero que você responda só qual que era a sua pergunta. Mas nós estamos analisando uma questão de nulidade da decisão de primeira instância. Então, vencidos conselheiros Cleberson e André, que não reconheciam a nulidade. Ótimo. Não vejo a dificuldade. Ok, obrigada. Então, dá provimento para declarar a nulidade de decisão de primeira instância, com retorno dos autos para aprovação de nova decisão. Vencidos, Cleberson e André, que não reconheciam a nulidade. Ok. Ok? Então tá. Com isso a gente terminou os processos que estavam na pauta de hoje à tarde. Vamos retomar o julgamento dos que saíram por vista de mesa. Então, vamos começar com os impostos de renda. Deixa eu ver aqui que eu já me perdi. O primeiro de imposto de renda que saiu, alguém me ajuda aí. Imposto de renda. ITR, imposto de renda, barral. É o item 45. Não foi isso? O 45 era um processo do Dr. Raide. Sim, e embargos. Embargos da PGFN. Uhum. E a PGFN, eu tinha dúvida nesse processo, em razão de a PGFN, até o Dr. Raide aqui transcreve o trecho onde a PGFN fala, era aquele caso do processo onde havia cessão de créditos, porque os títulos da Eletrobras haveriam sido cedidos e o contribuinte, que é o sujeito passivo aqui, ele percebeu os juros, né, daquele empréstimo compulsório e foi feito o lançamento. E a PGFN discorda do lançamento porque teve dificuldade de vislumbrar a hipótese de ganho de capital. Inclusive, cita aqui o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 7.713, que é citado no voto, dando a entender que, nos termos dessa legislação, o recurso entende que a tributação pelo ganho de capital recai sobre o alienante cedente, situação na qual não se enquadra o contribuinte ora autuado. A dificuldade da DRJ, a dificuldade da PGFN, aqui nas razões dos embargos, é que, ao que parece, não se vislumbra a possibilidade de uma mesma cessão de direitos gerar ganho de capital tanto no cedente quanto no cessionário. E o nosso entendimento, ele é de que ocorrem dois momentos. O primeiro momento é a cessão do direito, e o segundo momento é quando o cessionário percebe os juros, vai perceber não sei se como é que é o termo que é usado, se não é um reembolso, mas é quando ele recebe o principal de volta, ou então as ações, que é aquele título dá direito, a conversão, resgate. Então, existem os juros, a hipótese de resgate, ou então a mesma conversão em ações. E o Dr. Raide aqui, ele meio que retoma a decisão e argumenta no sentido de que ela seria clara, mas eu tenho a impressão de que ela acabou não sendo clara, porque quando ela faz referência até ao... Aqui, cadê aquele trecho que faz referência? Deixa eu precisar localizar aqui. Aquela hipótese...
enfim, dos precatórios, né? A seção de direito envolvendo precatórios. Esse comparativo, essa comparação, eu acho que ela é muito pertinente, porque se trata, de fato, de uma cessão de direito, de uma obrigação, né, de um crédito, e isso gera, tanto no cedente quanto no cessionário, um ganho de capital. Isso fica muito claro quando se, por exemplo, considera o parecer COSIT 26 de 2000, quando se considera a solução de consulta COSIT 674 de 2017, a solução de consulta SRRF 06 da DISIT 6007, março de 2019. Eu acho que se poderia ser citados pelo relator todos esses diplomas, por exemplo, né, o parecer, as soluções, para que a PGFN compreenda exatamente a dimensão do nosso raciocínio. E qual que é o próprio perguntas e resposta e do imposto de renda pessoa física, ele também é bem esclarecedor e ele cita em algumas questões esses dispositivos. Por exemplo, perguntas e resposta 2020, eu até vou aqui, 2, 2, 3. Ele está tratando especificamente do precatório. E ele fala, quanto ao cedente, a diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a fazenda pública, precatórios, está sujeita à apuração do ganho de capital pelo cedente. Os ganhos de capital serão apurados pela pessoa física e assim vai. Ele abre um outro tópico. Quanto ao cessionário, o cessionário subroga-se no crédito do cedente, e para aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito. Por ocasião do recebimento do precatório, o cessionário apurará o ganho de capital considerando como valor de alienação o valor líquido passível de compensação, isto é, após excluídas as deduções legais, considera-se como custo de aquisição o valor pago pelo cedente, quando da aquisição da cessão de direitos pelo precatório. Então, tem ganhos de capital em dois momentos e em face de um e de outro, a mesma operação. Talvez a PGFN estivesse pensando numa cessão de imóvel, só que daí na cessão de imóvel há uma questão de um direito real envolvido. Então, o que ocorre nessas vezes é que o aluguel, quando ele é percebido, ele tem natureza de aluguel, porque aquela pessoa tem o direito de uso, de gozo daquele imóvel, né? E está percebendo o aluguel. Nesse caso, quando se percebe os juros, não se está percebendo os juros. É aquele valor que a pessoa jurídica recebeu a título de juros, que é cedido pelo contrato de cessão. Eu acho que isso é o ponto que o Dr. Raid talvez pudesse explicitar para a PGFN, porque eu tenho a impressão que da forma como foi feito o voto aqui, ele basicamente não atende à dúvida que me parece estar estampada aqui pela PGFN, quando ela fala que o ganho de capital ele recai sobre o alienante cedente, situação na qual não se enquadra o contribuinte ou autuado. Eles não percebem, quando se argumenta nesse sentido, me parece muito claro que está se fazendo uma interpretação de que o ganho de capital seria possível apenas em face do alienante cedente, mas ele também ocorre em face do cessionário. Né? Nesse segundo momento, de acordo com toda essa interpretação construída e evidenciada, melhor dizendo, com todo esse entendimento evidenciado no parecer COSIT 26 de 2000, que está tratando de precatório, nessas soluções de consulta que eu mencionei. Eu acho que isso haveria necessidade de agregar ao voto do Dr. Raid e talvez até chegar ao ponto de acolher. Eu não sei qual que é o pensamento do Dr. Raid, mas eu acho que talvez seria interessante clarificar esse ponto.
Raíde? O que você acha das ponderações, doutor Pinheiro? Eu posso acrescentar, no eu estava digitando aqui, posso acrescentar alguns parágrafos. Quanto a acolher ou não acolher, também eu não vejo, assim, no meu ponto de vista, eu acho que está claro. O que é a Procuradoria não é nem sanar a dúvida, ela quer mudar a realidade dos fatos, reavaliar o mérito, só citando isso, né, citando essa outro lado da moeda. Mas eu posso aqui, da mesma forma, acolhê-los apenas para sanar, eventual, esclarecer o acordo, aclarar os termos do acordo, sem efeitos infringentes. Não vejo nenhum problema também, não. Igual aquele também meu do Santander. Depois que eu admiti, eu olhei e falei, não precisava. Mas aí eu resolvi explicar melhor a situação. Porque do jeito que o doutor Pedro pôs, realmente, posso aditar meu voto do acordo nesse sentido, acrescentar, que vai, de certa forma, aclarar e substanciar ainda mais o acordo guerreado. Mas eu ainda penso, no meu ponto de vista, que esse não foi o intuito da Procuradoria de fato. Ela quis apontar a moeda B para adentrar no mérito, entendeu? Para mudar o mérito, que não é por meio dos embargos como eu trago. Mas eu também não me oponho em conhecer para aclarar os termos do voto, acrescentando alguns pontos trazidos pelo doutor Pinheiro. Então, você, para sanar o vício apontado, né? Você vai falar que tem um vício de obscuridade. Aí você fala, então seria acolher os embargos... os fundamentos do voto. Feitos infringentes para aclarar? Isso, eu costumo usar esses termos, aclarar. Os fundamentos do voto, do acordo embargado. Tá. Cléberson. Acompanho o relator. Pinheiro. Acompanho. Então, por unanimidade, acolher os embargos sem efeitos infringentes para aclarar os fundamentos do voto do acordo embargado. Ótimo. O outro é o 46. Mateus. O 46, eu também estava com dúvida. Lembrado também. Esse aqui, o doutor Pinheiro, ele ficou vencido no acordo. E aí, ele talvez poderia ter uma memória adicional. Inclusive, eu me lembro que nesse dia eu estava bem mal, com uma crise de sinusite violenta. Depois, quando eu vi aqui a tabela do processo, veio a recordação. Bom, nesse caso aqui, como bem salientou o doutor Mateus, é aquele caso da qualificação da multa de ofício, e que a argumentação da fiscalização foi sobre uma situação específica que envolvia um instrumento de alteração contratual da empresa Tropical. Só que essa empresa Tropical, ela gerava uma aplicação que era levada na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto. Mas nem todo o acréscimo patrimonial a descoberto decorria desse ponto. Então, no que envolvia essa situação, a multa foi mantida. E no que não envolvia, ela foi cancelada. Só que numa única competência havia um problema, porque em parte nessa competência, a maior parte decorria
de um valor que não era dessa empresa, da aquisição dessas participações societárias. Só que ela era num momento bem pequeno. E daí se entendeu que, como se centrava basicamente nas outras duas competências, e havia um problema prático de como separar, Isso. aí viria aquela irradiação de efeitos que fala o Dr. Matheus no seu voto aqui. Isso, exatamente. Então, eu gostaria de esclarecer e fazendo referência àquele demonstrativo que foi apreciado à época, para deixar bem claro o que aconteceu, porque conforme o demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, isso está lá nas e-folhas 698 e 699, é apurado um acréscimo patrimonial à descoberta nos meses, nas competências 11/2002, 12/2002, 4/2003, 5/2003, 8/2003 e 12/2003. A motivação da qualificação da multa ela envolve apenas a aquisição de participações societárias daquela empresa que eu mencionei. Logo, o entendimento do colegiado foi por se manter a multa de 150% apenas nas competências em que a fiscalização apurou tal aplicação. Nos meses 11/2002 e 5/2003, nenhuma aplicação em direitos societários, que é o campo lá dessa planilha, foi apurada. Nos meses 12/2002, 4/2003 e 8/2003 e 12/2003 foi apurada a aplicação de direitos societários. Em seu voto, a relatora considerou que nos meses sem aplicação em direitos societários, naquele campo, não seria cabível a qualificação da multa não seria qualificação por falta de motivação no lançamento para tanto, 11/2002 e 5/2003, e que em relação à competência 12/2003, o montante da aplicação em direitos societários seria extremamente reduzido em relação aos demais dispêndios, aplicações, e haveria impossibilidade prática de se eliminar do cálculo do acréscimo patrimonial descoberto, podendo-se considerar que cálculo das competências 11/2002 e 5/2003 teria abarcado todas as operações a justificar a qualificação da multa, irradiando efeitos para a competência 2/2003, também excluída. Isso. Discordar... Isso. O senhor quer fazer alguma parte? Não, você está lendo o meu voto aí? Eu transcrevi algum trecho, sim. Ah, tá, é isso. Mas isso está incorporando na minha declaração de voto que eu pretendo fazer. Então, por discordar dessa última parte do raciocínio do voto da conselheira relatora, eu fundamentei o meu voto no sentido de haver justificativa para se excluir a qualificação da multa integralmente em relação às competências 11/2002 e 5/2003, e em parte na competência 12/2003. Esta, mantida no que se refere à aplicação em direitos societários, naquele campo. Aplicação no valor de 75 mil. Isso está na e-folha 699. Em razão disso, o meu voto teve uma menor extensão para, na competência 12/2003, reduzir em parte a multa de ofício, tendo dado para as demais competências a mesma extensão do voto da relatora, por o ter acompanhado em relação aos demais meses. Então, a minha divergência, ela residiu apenas nessa competência 12 de 2003, porque na parte que tem os 75 mil, que decorre daquela empresa hoteleira tropical, eu mantive a qualificação. Só que daí entra naquele problema prático de como quantificar isso. Tanto é que no meu voto eu não quantifiquei. Eu constou lá apenas em parte. A conselheira relatora, ao formalizar seu voto condutor reformulado durante a sessão de julgamento, porque se não foi o que ela levou em minuta, ela reformulou durante a sessão, ela acabou, quando foi formalizar, não consignando o raciocínio acima, que consta também do voto do Dr. Matheus, e que foi bem explicitado no voto do conselheiro relator dos presentes embargos. Suposto, acompanhe o voto do relator para acolher os embargos de declaração, para fins de sanar a omissão apontada sem efeitos infringentes. Mas eu peço à doutora Miriam que conste aí que eu quero declarar esse voto até para poder consignar especificamente como é que foi a minha divergência. E eu acho que é interessante citar
essa planilha, esse demonstrativo das origens e aplicações, lá das folhas 698 e 699, porque daí fica fácil para a PGFN, que foi que embargou, se não me engano aqui, quando se vê esse demonstrativo, fica muito claro exatamente o que aconteceu. Ok, então vamos voltar. Cleberson. Eu acompanho o relator. Eu coloquei assim, tá? Só um detalhe. A colheita dos embargos sem efeitos infringentes para sanando a omissão apontada explicar a desqualificação da multa de ofício nas competências 1102, 503 e 1203. Certo, Matheus? Seria explicar, porque seria uma omissão, né? Explicaram. Porque o aclarar é quando tem obscuridade. Então, pode omissão explicar. Seria... tudo bem. Okay. Eu tinha pensado na integração. O relator. Ok. Primeiro quer fazer declaração. Eu faço declaração de voto. Ok. Andréia, Rodrigo. Relator. Matheus. Não, Matheus é o relator. André. Relator. Então, colher os embargos sem efeito diferente para a omissão, explicar a desqualificação da multa de ofício. Tá? Solicitou fazer a declaração de voto, conselheiro Pinheiro. Tá. Depois do 46, eu tenho aqui que nós ficamos com vista de mesa no 58, do Rodrigo. Esse aqui eu acabei relendo principalmente as peças da impugnação, do acórdão e do recurso. Eu estava tendo posicionamento de que em relação a uma parte da omissão que a fiscalização tinha lançado com base em diferença entre DIRF e o declarado, a DIRF principal da Câmara Municipal, eu estava tendo uma leitura de que essa parcela não fazia parte do lançamento, teria um erro na base de cálculo. Portanto, eu acredito, depois das ponderações do colegiado, que isso realmente ficou, esse posicionamento acabava tendo um caráter de revisão de ofício, principalmente porque da impugnação, principalmente, onde o contribuinte fala do imposto apurado e do recurso também fala do imposto e fala das principais acusações da peça fiscal, e principalmente o contribuinte, a própria contribuinte, no caso, na impugnação atrás as declarações originais, a declaração original e a retificadora. Quer dizer, ela reconhece que aquela parcela que estava retida na fonte não foi levada ao ajuste. Então, entendo que ela deveria ter se pronunciado sobre o assunto, entendeu as razões da autuação, de forma que eu mudo o meu posicionamento, no caso, para tirar essa parte que estava no meu voto sobre a matéria controvertida e negar provimento. Negar? Cleberson. Esse processo, eu tinha duas dúvidas, né? Uma era essa, em relação à parte que reduzia base de cálculo. Um dos fundamentos é esse. O doutor Rodrigo acabou acolhendo, vendo que realmente não impugnou. Mas além disso, doutor Rodrigo, eu ia falar também, se observar o relatório fiscal. O relatório fiscal trata, no caso da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, que ela recebeu 3 tipos de verbas: subsídio, verba indenizatória e reunião extraordinária. Sendo que subsídio, reunião extraordinária, fiscalização fala que
que já eram consideradas na base de cálculo e declaradas, inclusive retenção na fonte. Então, ela ia discorrer somente sobre aquela que não era considerado pelas partes verba que integrava a remuneração. Então, em momento algum, o auto-infração é para cobrar somente os rendimentos da verba indenizatória. Na verdade, trata-se de uma revisão de ofício da declaração quanto aos rendimentos. Por isso que, ao final, ele insere todos os rendimentos que ele considera tributáveis e diminui dos declarados. Esse é só o segundo argumento em relação à análise que o senhor ia fazendo. Além da questão que a matéria não foi impugnada, o próprio lançamento fiscal ele não se resume somente à verba indenizatória, ele se resume aos rendimentos tributáveis da contribuinte no determinado ano calendário, em comparação com os valores já declarados. E o outro ponto que eu fiquei na dúvida era sobre as verbas parlamentares, né, utilizadas para atividade parlamentar, que o doutor Rodrigo aqui está mantendo, até porque essa ação fiscal decorre de solicitação do Ministério Público, inclusive tem ação de improbidade, eu constatei até hoje, parece que não teve uma solução no Tribunal de Justiça de Minas, mas o que me chamou a atenção aqui é que a vereadora aqui no caso, prestou contas. Tem toda uma documentação que ela presta contas. Essas foram aceitos nessa prestação de contas cupons fiscais, notas, etc. Aí a fiscalização, ela impõe vários entraves a essa documentação, como pode ser visto no relatório. E ela diz que seriam todas despesas que não estariam associadas à atividade parlamentar. E nós temos despesa de gasolina, de lanche, consultoria jurídica, etc. Basta olhar o relatório e valores pequenos e valores um pouco, às vezes, maior, mas muitos valores pequenos. Se olharmos a documentação de comprovação, tem algumas notas fiscais, tem cupons que tem CPF ou o nome da vereadora, e tem outras documentações que não tem identificação nenhuma. Mas a fiscalização ela foi extremamente rigorosa, porque aqui não se trata, não é uma dedução, comprovação de despesas para redução da base de cálculo. Aqui, a vereadora, quando tinha que prestar contas, ela não tinha nenhuma obrigação de prestar conta para a Receita Federal das despesas. Ela tinha que prestar contas para a Câmara. E apresentou lá os documentos. Depois, então, a fiscalização vem e exige um rigor em relação a esses documentos, que está aqui no relatório, página 401 e seguintes. Diz que o contribuinte apresentou documento não aceito, que são as faixas, gasolina, né? Ela dá um enfoque nos documentos que têm problemas, mas os documentos que têm uma identificação, etc., não dá foco, ela não enfoca a fiscalização. Não aceita cupons fiscais, que não apresentam a identificação do cliente, né? E depois, ao final, ela pede a comprovação
do efetivo pagamento de todas as despesas, por meio de saque bancário, cheque, etc. Essa comprovação, ela é a princípio desproporcional, porque tem gastos de R$2 no supermercado, lanches de R$11, R$20, R$9, tem gastos de R$100 também, mas a grande maioria são gastos pequenos, que são pagos em dinheiro. O que essa prova do extrato, não esquecendo que foram glosadas todas as despesas. Ou seja, o contribuinte não conseguiu comprovar nada. Todas essas despesas não foram utilizadas na atividade parlamentar para fiscalização. Foram utilizadas em benefício próprio, com várias despesas em valores pequenos, em que o pagamento em dinheiro é plenamente possível. E um saque de 200, 300 que tiver na conta, ele vai justificar o quê? R$300 de pagamento aqui? Então, a fiscalização foi conduzida de uma maneira extremamente rigorosa que dificulta a defesa. Tudo porque tem essa ação de probidade. E essa ação de probidade, que o único documento que eu localizei aqui, doutor Rodrigo, foi a transcrição no relatório fiscal. Eu não localizei assim a peça mesmo do promotor. E aí está na página 415, 416, 417, que ele narra improbidade. Veja que o promotor, o Ministério Público, representante do Ministério Público, diz: as irregularidades praticadas pela vereadora são as seguintes: não comprovação de gastos. Mês de janeiro, comprovou 383 e recebeu 3.500. Comprovou 1.900 e recebeu 2.000. Comprovou 1.300, recebeu 2.000. A fiscalização glosou tudo. Ou melhor, perdão, não é glosou. A fiscalização considerou toda a verba recebida a título de verba parlamentar como aplicada em benefício próprio. Ela não considerou nada. Depois, o promotor fala: gastos com alimentação e produtos alimentícios, gastos com produtos de limpeza, gastos sem comprovação por nota fiscal, gastos com assessoria, gastos com entrega de documentos, gastos com energia, etc. Gastos com eventos políticos. Quer dizer, ele, com essa ação de probidade, vai ser discutido se gastos com evento político, se aquele evento político é em benefício próprio ou na atividade parlamentar. É uma matéria incerta. O gasto de transporte, me parece que de eleitores, alguma coisa assim, possíveis eleitores, conta aqui que a aquisição de bolos, pães na padaria, ou seja, mostrando que é um desvio de finalidade. Mas mesmo que esse desvio seja comprovado depois dessa ação de probidade, ele possivelmente não seria no total. A não ser que admitimos que todos aqueles recibos, notas fiscais que existem, em atividades possíveis, que nem o promotor diz aqui, comprovado alguns gastos, então todos os gastos nenhum está vinculado à atividade, só se admite isso. Nenhum está vinculado à atividade parlamentar. Integralmente, a verba foi utilizada em benefício próprio. Mas isso, para mim, não é uma matéria definida, que tenha certeza. Até porque ela prestou contas para a Câmara Municipal. É uma matéria litigiosa.
Eu tentei verificar como estava a ação em probidade, como eu disse, mas eu não consegui localizar. Me parece assim, localizar no sentido de localizar uma decisão, né, definitiva, pela consulta que eu fiz, disponível no tribunal. Mas me chamou a atenção essas questões aqui, de como foi conduzido e como que deve ser, porque a súmula 87 do CARF, que está aqui no relatório, no voto do doutor Rodrigo, ela diz que, até com base na regra do STJ, com o entendimento do STJ, que as verbas recebidas regularmente pelos parlamentares, e até que se prove o contrário, é irregular. Elas não incidem, têm uma carta indenizatória, exceto quando a fiscalização apurar a utilização e benefício próprio. Mas veja que é na parte de benefício próprio, não é simplesmente tudo. Nesse caso, eu vou, então, divergir aqui do doutor Rodrigo. Posso ponderar um ponto, doutor Cleverson? Pois não. A fiscalização me chamou a atenção que ela agrega um argumento, e o senhor não o considerou aí nas suas ponderações. Eu acredito que talvez não deva ser relevante, mas me chamou a atenção o fato de o relatório fiscal pôr em destaque que os serviços que estariam aí envolvidos essa verba indenizatória, ela envolveria valores e atividades e serviços que já estariam sendo postos à disposição pela própria Câmara Municipal, que haveria fornecimento em natura. Eles tinham serviço de copa, forneciam material de escritório, correio, vale transporte, gasolina mesmo, a Câmara pagava diretamente viagens, até periódicos. E eu não sei como é que o senhor vê isso, mas eu entendo que aquela súmula, que é a 87, ela é criada num contexto do caso concreto da Assembleia Legislativa de São Paulo. E lá não se exigia comprovação alguma. Pior, não se exigia sequer vinculação com o trabalho parlamentar. E o que fazia a fiscalização? Ela simplesmente lançava o valor cheio, sem nenhuma providência a mais. Ela não intimava para comprovar nada. E daí, o simples fato, né, de se pagar essa verba, por si só, a ausência de exigência de comprovação por parte da Assembleia Legislativa não seria possível se alterar de natureza indenizatória para uma hipótese de riqueza nova. E é interessante porque a maior parte dos 5 precedentes não trata da parte final da súmula, né? Mas há um dos precedentes, que é da Câmara Superior, que é o 9202-001-895, que cita um outro acórdão na fundamentação. Ele toma como razões de decidir. E esse acórdão, que é o 9202.000, lá o relator ele deixa expressa que a fiscalização deveria seguir parâmetros semelhantes àqueles adotados nos trabalhos com base nas informações prestadas por instituições financeiras, que é os depósitos bancários, que seria algo semelhante a uma aplicação do artigo 42 da 9.430, onde haveria uma intimação para que o contribuinte comprovasse a origem dos valores creditados em suas contas, dos valores pagos a título dessa verba de indenização. E aqui foi feita essa intimação,
e o contribuinte se valeu daqueles recibos e de toda a documentação que teria apresentado para a própria Câmara. E a própria fiscalização também obteve essa documentação junto à Câmara, pelo que eu entendi, do relatório. E me parece que, nesse caso, há que se ponderar documento a documento que foi carreado aqui, se ele faz prova ou não. O relator aqui, não sei se... me pareceu que faltou essa análise. Não, minha análise foi a seguinte, assim, primeiro, eu não adentraria, né, se fosse o caso, se aquele recibo, determinado serviço ou compra, se constitui uma atividade parlamentar, né? Então, eu acho que não seria possível, talvez um caso extremo, talvez, mas não nesse caso específico aqui, adentrar se aquele serviço ou atividade é efetivamente uma atividade parlamentar, né? Se combustível, porque é óbvio que combustível, consultoria, você pode sempre enquadrar uma atividade parlamentar, vai precisar de livro, de reuniões, que é uma parte que a fiscalização cita, que já era prestado, isso aí já tinha disposição da Assembleia, mas eu não nego que seria possível a aquisição de gêneros para reuniões, para fornecer o café para a reunião. A questão para mim é o conjunto em si, porque eu também não posso deixar de reconhecer que ela teria que comprovar, quer dizer, teria que ser comprovado o valor integral das despesas. Então, não descarto também a hipótese que parte dos valores ele esteja acima. Ah, mas não tem uma prova. Bom, mas ela mesmo, ao se defender, ela fala que é tudo feito, primeiro ela fala no primeiro momento que não tem, que vai reunir a documentação. Eu acho que ela fala no primeiro termo de início, aí que vai reunir a documentação, pede prazo. No segundo momento, ela simplesmente fala que faz um saque em dinheiro, né, depois de conceder o prazo, faz um saque em dinheiro e depois vem pagando. Apesar das despesas serem menores, muitas despesas de valor baixo, o cupom fiscal também não impede que seja considerado que aquela despesa não seja dela. Ou seja uma despesa de outrem e vai juntando o cupom fiscal para chegar a um montante. E aí, como ela mesma fala que tudo é pago com o dinheiro dela com base num único saque, não teria dificuldade nenhuma ela fazer esse único, ela comprovar esse saque, só que nem isso ela traz. Ou então um único pagamento, um cartão de crédito, ainda mais despesas feitas no centavo, 67,62, 523,62, quer dizer, são faturas de contas, quer dizer, então, na verdade, não é por causa de uma despesa, acredito até que se ela tivesse trazido parte da documentação, talvez a minha convicção fosse outra, mas aqui não foi trazido nada. Então, foi mais ou menos nessa linha que eu segui. Ela não apresentou extratos, nada para demonstrar o saque? Não, assim, é que ela mesma fala que é tudo espécie, né? Poderia sacar, mas por isso que para mim a súmula, aí que fala que depende de comprovação, não necessariamente tem que ser uma comprovação. Porque essa comprovação do efetivo pagamento e tudo mais, eu não sei se não se torna razoável quando se pondera que a Câmara prestava em espécie, né, todos esses valores em espécies, o que justificaria para a verba indenizatória. Peraí, pessoal, é interessante, porque quando a verba indenizatória é suspensa, esses pagamentos em natura não sofrem grandes alterações. Até uma tabelinha aqui trazida, mas diga. Eu preciso interromper a sessão. Certo. Amanda, por favor.